Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Queridos, o nosso bate-papo para hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ô glória! Queridos, essa passagem é muito lida por nós, a história do embate, da guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu. No povo de Israel havia Saul, o rei, com medo. Todo o exército de Israel armados, mas com medo. E todo dia o gigante Golias, da parte dos filisteus, subia e afrontava o povo de Deus, dizendo: Dá-me um homem para que pelejemos. Se ele me vencer, todos nós seremos escravos. Se vocês perderem, todos vocês serão escravos. A ideia não era sair uma grande mortandade, um guerreando contra o outro, mas mandar o seu campeão. E assim fazer a coisa que o diabo mais gosta de fazer: tornar pessoas escravas, presas, fáceis dele. E é interessante que eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Davi foi para a guerra porque queria as bênçãos, os benefícios que Saul prometeu, que seria ser livre dos impostos e casar com a sua filha. Mas, meu querido, com todo o respeito e até por tamanha falta de conhecimento, mas por simplicidade, não é isso que eu vejo em 1 Samuel 17. Em 1 Samuel 17 eu vejo Davi indignado com a afronta. Indignado de alguém querer se colocar acima do povo de Deus, porque se é povo de Deus, há um Deus que guerreia, luta por esse povo. Os homens de Deus que estavam sendo afrontados aqui não são apenas homens. Por ter Deus na sua vida, o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Senhor os torna guerreiros. Então Davi ouviu a afronta uma vez só e não aceitou. Não digeriu isso. Mas por que, irmão Wagner, Davi agiu assim e os outros não? Porque Davi tinha Deus no coração. Eu fico pensando que quando Davi estava cuidando daquelas poucas ovelhas que nem os seus irmãos davam valor, porque nos diz a palavra que até o seu irmão Eliabe, certa feita, o questionou, dizendo que as ovelhas eram poucas, eu creio que ali naquele momento de solidão, ele cultuava a Deus, buscava a Deus, uma vez que ele era um músico, um arpista, e então ele tributava a Deus louvores. Prova é no texto que quando ele fala das lutas, ele fala que o leão que ele venceu foi porque Deus estava na sua vida. O urso que ele venceu foi porque Deus estava na sua vida. Então você ter Deus no coração, querido, você tem tudo. O coração não pode estar vazio para que outro se assente no trono que há no coração. Então Davi fica indignado, ele se prontamente voluntaria para ir para a guerra, porque ele tem Deus no coração. Ele pecou? Claro que Davi pecou. A Bíblia não mascara o seu pecado, mas prontamente, depois de ser revelado pelo profeta Natã, ele se posiciona. E quando ele fala, não retires de mim, ele não fala, não retires de mim a coroa, não retires de mim o palácio, não retires de mim o trono, não retires de mim os súditos. Não, ele fala, não retires de mim a tua presença. Ele sabe identificar que a coisa maior na vida dele, ou melhor na vida dele, é a presença. E tudo isso por ter Deus no coração. Talvez você tenha um belo curso, mas você tem Deus no coração. Talvez você tenha um sobrenome, mas você tem Deus no coração. Talvez você tenha um doutorado, mas você tem Deus no coração. Às vezes é melhor ser como Noé e como Enoque, que andava com Deus, do que ser como qualquer um aí, que até anda por alguns congressos, por alguns grandes eventos, humanamente falando, mas que não tem nada a ver de Deus estar ali, e ter Deus na vida, ter Deus como seu amigo. Porque tem pessoas que têm na secretaria do ministério dele seus dados, mas lá no céu não há nada a respeito deles.
E isso é muito complicado, querido, isso é muito indigesto, isso é muito ruim. A palavra diz que pessoas vão dizer, profetizei, curei, isso falar, apartai de mim, maldito, nunca vos conheci. Então, meu amado, a proposta para hoje, nesse nosso bate-papo é, tenha Deus no seu coração, como tinha Davi. Quando Deus fala, achei a Davi, não foi por acaso, se achou é porque estava procurando. E nós devemos ter Deus no coração. E quando você tem Deus no coração, você tem tudo. Você tem a maior riqueza do mundo, quando você tem Deus no seu coração. Essa é a palavra de hoje. Espero que tenha te edificado dentro da sua simplicidade. E até o próximo vídeo. Compartilhe com alguém, se inscreva no canal, para juntos nós crescermos e ampliarmos essa corrente de boas novas. Um abraço, beijo no coração.